Uma ótima noite para você que está acompanhando aqui e esperando esse momento, desse debate, nessa noite da Associação Comercial aqui de Leopoldina. Estamos ao vivo nesse momento aqui na fanpage, na página do Facebook da associação. E hoje, né, vamos tratar aqui de um assunto, né, e o convite já foi feito aí para todos aqui da cidade, para todos da região também, e recebendo convidados especiais. Estamos aqui com o presidente da associação, Pedro Augusto, também o doutor José Eduardo, né, advogado, e o Cláudio Moura, empresário, que vai bater um papo também aqui essa noite. E, é claro, os colaboradores também, o Cristiano e o Rômulo da associação, que estão aqui com a gente nessa noite. Meu nome é Gleidson César, sou da cidade de Manhumirim e vou estar aqui junto com o pessoal dando apoio nessa live especial. Pedro, muito obrigado pelo convite, viu? Eu agradeço, né? E agradeço também a sua disponibilidade que você teve aqui semana passada com a gente também, batendo um papo aqui sobre assuntos, principalmente nesse momento, né, turbulento que a nossa economia está vivendo para todos os empresários e empreendedores. E boa noite, muito obrigado mais uma vez aí. Muito obrigado, Gleidson. Boa noite a todos os associados, empresários, população que esteja aí escutando essa live agora nesse momento. É um momento crítico da sociedade mundial, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo a gente está aqui para contribuir, trazer novidades, e agradeço muito a presença do Cláudio, né, ex-presidente da Associação Comercial, que já tem uma luta grande de uma longa data aí, que vem trazendo a associação também junto com os demais diretores, né, o doutor José Eduardo, que está aí também, leopoldinense, né, que mora no Rio de Janeiro, mas tem todo raiz familiar na nossa cidade, filho do meu amigo Salviano, e os demais aí, Rômulo, que é diretor de divulgação, e o Cristiano, nosso conselheiro também. E, Gleison, muito obrigado desde já também pela sua disponibilidade, ter gentilmente liberado a sua plataforma para nós fazermos o nosso primeiro evento da Associação Comercial diretamente ao vivo para todos os associados, empresários da nossa cidade e região. Esse projeto está dentro do projeto da minha gestão, que é do Seja-Sil, né? Ou Seja-Sil você, associado, Seja-Sil você, que é leopoldinense, que possa contribuir de alguma forma em prol e o crescimento da nossa cidade. Vou deixar a palavra um pouco aí com o Cláudio, com o Zé Eduardo, e a gente vai avançando nas nossas ideias. Nós vamos falar sobre a medida provisória 927 e o impacto na economia local. Vamos nessa aí, então. A voz está com você, então, Cláudio. Que nos escutam aí nessa primeira live aí, parabenizar aí a iniciativa da Associação Comercial em estar promovendo esse debate, esse bate-papo aí, para que a gente, nesse momento de grande incerteza, de grande instabilidade aí da nossa economia, assim como também que passa toda a área de saúde, a gente está tentando aqui contribuir de alguma forma, né? Meu nome é Cláudio Moura, eu sou empresário, diretor da empresa Mouragro, e também no nosso grupo a gente tem aí uma indústria que é a Aramil, uma empresa que já está há mais de 50 anos no mercado aí na parte de artefatos de arame, né? E eu vejo que nesse momento, eu acho que é o momento que a gente precisa realmente estar discutindo bastante, trocando muitas ideias, vendo quais são as maneiras que o comércio pode colocar para sobreviver num momento de tamanha dificuldade, né, de tamanha insegurança, mas que a gente possa tentar, aí, de alguma maneira, contribuir com isso, né? Eu tenho dois negócios, como já dito, sendo que a Aramil já está há 15 dias com todas as suas atividades suspensas, né, devido à sua natureza de operação, e a Mouragro, por estar enquadrado aí dentro do segmento essencial, né, porque a gente atende muitas clínicas veterinárias, muitos pet shops, lojas de agropecuária que são tratadas aí nesse momento como uma atividade essencial. A gente está também trabalhando com um contingente um pouco reduzido, mas, de alguma forma, tentando levar aos nossos clientes, aos nossos parceiros aí o atendimento para que eles possam também suprir as necessidades dos nossos consumidores, né? E com isso, a gente vem tentando, de alguma forma,
viabilizar algumas ferramentas para que os nossos clientes também possam também acessar os seus consumidores. Hoje, o mundo digital é uma realidade. Todos nós, eu acho que esse momento que o país, que o mundo vive, ele vai ser um divisor de águas aí em termos de tecnologia. As empresas vão entender um pouco mais a necessidade desse mundo digital, da necessidade de estar inserido nesse contexto para que a gente, numa situação como essa, a gente tenha acesso ao nosso cliente, ao nosso consumidor, levando os nossos produtos e fazendo com isso que os nossos negócios permaneçam vivos. É um momento difícil, eu acho que, nesse caso, é difícil avaliar qual é o ponto certo, quem é o certo, quem é o errado. A gente está aqui para seguir as regulamentações. Eu acho que cabe aos governos apoiar cada vez mais as empresas, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, para que a gente continue aí tentando fazer o nosso Brasil andar. Eu quero agradecer imensamente ao Pedro, à Associação Comercial, por esse convite, e vamos seguir o debate aí com o nosso doutor aí, que vem trazer aí inúmeras situações aí que possam ser utilizadas aí por nós. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição. Boa noite a todos. Muito obrigado, estou honrado aí com um conversa absolutamente relevante e necessário, na minha opinião. Hoje a gente, e fazendo um agradecimento especial ao Pedro, ao Cláudio, à Associação Comercial, uma instituição histórica que honra a todos os leopoldinenses com o seu trabalho em prol não só da classe empresarial, mas da sociedade como um todo. Para mim é um grande em Leopoldina por todos os motivos. Talvez esse não seja o mais agradável, mas ainda tenho a oportunidade de falar com os amigos e buscarmos aí em consenso condições de conduzir um mundo melhor para todos nós, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista empresarial. Quem me conhece, meu nome é José Eduardo Junqueira Ferraz, Coelho Branco Junqueira Ferraz, eu sou doutor e mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, do IBMEC, também no Rio de Janeiro, e advogado militante há 20 anos. Hoje a gente vive, na verdade, um cenário, e a rede social acaba potencializando o acesso à informação e, às vezes, não o acesso à boa informação. Eu acho que aí eu iniciaria a minha fala nesse sentido. Eu tenho visto aí, ouvido atentamente, acho que todos nós brasileiros agora estamos focados 24 horas por dia na coleta de informações, e pelo menos do ponto de vista jurídico, as informações não têm sido as mais precisas possíveis. O governo acaba contribuindo com isso, criando, na verdade, informações jurídicas que não são 100% confiáveis, e aí eu já começaria a falar na medida provisória no número 927. Primeiro, assim, para quem não tem familiaridade com a matéria, o que é uma medida provisória? A medida provisória é um ato jurídico de exceção. A atividade legislativa, ela cabe por excelência ao Poder Legislativo. Só que a Constituição Federal estabeleceu que, em casos de urgência e relevância, em que eu não teria tempo de seguir toda a ritualística, todo o processo legislativo para a edição de uma lei formal, eu precisaria de uma intervenção administrativa imediata, criou-se esse expediente da medida provisória para solucionar eventos urgentes e relevantes. Então, assim, não tem dúvida nenhuma de que a hipótese do coronavírus é uma hipótese que demanda uma intervenção via medida provisória, porque eu preciso de uma solução legislativa rápida e urgente. Pois bem, feita essa apresentação em relação à medida provisória, ela é um instrumento, um remédio jurídico que a gente tem que tratá-la com muita parcimônia. Ela não é uma verdade jurídica absoluta. Pela seguinte razão, ou seja, como ela é um ato de exceção e a competência legislativa ela cabe ao Poder Legislativo,
e não o Poder Executivo, que está fazendo isso a título excepcional, ela tem uma vigência, em regra, de 120 dias, e que ela precisa ser convalidada dentro desse prazo de 120 dias em lei, para que ela tenha a sua vida própria. Vivendo uma emergência tão excepcional que o Congresso Nacional hoje reduziu esse prazo de 120 dias para 16 dias, exatamente para que houvesse o máximo de segurança jurídica no país em relação a todas as matérias relacionadas a esse tema da pandemia do coronavírus. Porque em 120 dias, decisória mal colocada, ela pode gerar um prejuízo jurídico incomensurável para o país. Porque ela pode, por exemplo, estabelecer uma série de contratações e de distratos durante esses 120 dias, não ser convalidada pelo Poder Legislativo, não ser convertida em lei, ela decai e tudo aquilo que foi estabelecido passa a ter uma eficácia jurídica prejudicada, ou ela pode, inclusive, mesmo se for convertida em lei posteriormente, pode ter os seus efeitos suspensos por uma decisão do Poder Judiciário, que, em última análise, é quem faz o crivo, o escrutínio, em relação à constitucionalidade e à legalidade dos atos que são emanados do próprio Poder Legislativo. Então, nós temos uma série de indefinições, uma série de incertezas que, em relação a medidas provisórias, a gente tem que ser muito parcimonioso. E essa medida provisória, então, sim, nós temos que ser parcimoniosos com o Instituto da Medida Provisória por excelência. Nesse caso específico, a medida provisória número 927, a gente tem que ser ainda mais parcimonioso, pela seguinte razão: ela implementou profundas e complexas modificações nas relações trabalhistas. E a gente ainda não sabe como é que o Poder Judiciário vai repercutir, como, na verdade, ele vai encarar essas profundas alterações que foram implementadas por conta desse momento de crise. Então, assim, a primeira observação e, assim, o primeiro conselho para os empregadores, para as partes, na verdade, de uma relação empregatícia, sejam eles empregados, sejam eles empregadores, é que a gente tenha cautela nesse momento do ponto de vista jurídico, porque foram outorgadas tantas benesses, tantas facilidades do ponto de vista de contratação, de descontratação, de flexibilização de direitos, que eu tenho sérias dúvidas, efetivamente, se por acaso o judiciário, ele posteriormente ele vai tutelar todas as medidas que foram implementadas à luz dessa medida provisória e se vai, na verdade, validá-las à integralidade. Houve considerações relevantes, houve alterações relevantes, alterações necessárias, e aí já passaria para um outro item da minha apresentação, que ou seja, infelizmente, na prática, a impressão que eu estou tendo na minha atividade profissional é que a MP 927, ela não está sendo levada em consideração por grande parte do empresariado nacional, porque o foco dessa medida provisória é a preservação de postos de trabalho. Isso a gente não pode perder de mente. O que motivou a edição desse ato excepcional, que é uma medida provisória, é preservação de postos de trabalho. Então, o governo federal, nesse sentido, e aí, a meu juízo, trabalhando de uma forma muito correta e prudente, implementou uma série de flexibilizações, mas que na prática não estão repercutindo como deveriam. Por quê? Porque o volume de demissões ele é muito maior do que o volume de contratos de trabalho flexibilizados. Nós temos aí duas grandes consequências da MP 927, que foi o teletrabalho, que isso nas atividades, um jargão que acabou pegando na prática, que é o home office, que na verdade, uma forma mais sutil de quebrar esse tecnicismo do teletrabalho, mas, assim, a figura jurídica do teletrabalho, que é permitir que o profissional desempenhe as suas atividades no seu ambiente doméstico, que é uma exceção, já existia, óbvio, mas ainda era uma exceção e que agora virou regra. Essa foi uma ferramenta que a gente vê no dia a dia. Nós aqui mesmo estamos aqui num expediente que não seria usual, não fosse esse momento de exceção que estamos vivendo hoje. Então, assim, o teletrabalho é algo que teve implementação prática. Agora, tirando o teletrabalho, o volume de demissões é muito maior, que na verdade era o objetivo, o foco que se pretendia evitar
através da MP 927, o número de demissões é muito maior do que o número de contratos de trabalho flexibilizados. Isso, assim, Isso aí, Zé, eu posso te dar isso de confirmar exatamente o que você está falando, porque a minha atividade de contabilidade, o número de rescisões desses dias tem sido intenso e a programação de várias para os próximos dias também tem sido intenso. Só para reafirmar o que você está falando. Não, perfeito. Então, o que me assusta, e eu acho que aí, assim, entrando já numa questão econômica, e aí eu acho que é importante a gente trabalhar com boas informações, informações técnicas, informações de qualidade, para que possamos tomar as devidas e corretas decisões. O próprio presidente da República, infelizmente, acabou induzindo grande parte das pessoas dos empregadores em erro, na minha opinião, ao asseverar na semana passada que eles poderiam, na verdade, os empregados, poderiam cobrar a conta da sua rescisão contratual da autoridade pública que tivesse, na verdade, empreendido lá a suspensão da livre atividade empresarial ou da sua empresa ou da empresa onde o empregado demitido estivesse laborando até então. Essa, na verdade, é uma informação que, do ponto de vista jurídico, ela é absolutamente equivocada. Por dois motivos. Primeiro, ou seja, a questão de fato do príncipe, ela é um tema que, do ponto de vista jurídico, ele é complexo, porque o fato do príncipe, eu teria que discutir, eu tenho o primeiro espaço jurídico, decisão do agente administrativo, do poder público, que determinou o encerramento daquela atividade temporariamente, se ele foi justificável ou não. Esse é um ponto passível de discussão. Segundo, se eu entender que a medida administrativa que determinou a empresarial naquele momento, o que a CLT estabelece é o custeio da verba indenizatória da rescisão. Ou seja, a gente está falando aí da multa do FGTS. A parte da doutrina específica que tem um entendimento mais elástico, que estabelece ainda o dever de pagamento do aviso prévio indenizado. Mas aí já não é uma aplicação direta da lei, seria uma interpretação até essa que eu acho razoável, bastante razoável. Agora, o que o presidente sugeriu e que muita gente entendeu é que o saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, seriam todos de responsabilidade do agente público que determinou a suspensão da atividade empresarial. E essa informação, definitivamente, ela é imprecisa, ela é incorreta e acaba induzindo o empresário que não tem esse suporte jurídico próximo a implementar uma decisão gerencial que fatalmente ele não teria mais cautela em implementá-la se ele tivesse uma boa assessoria jurídica. Então, assim, hoje me preocupa muito a pulverização de informações que não são informações tecnicamente confiáveis e que acabam induzindo em erro o empresário, até o próprio empregado. Bom, então, Pedro, Cláudio, os amigos que estiverem assistindo para esclarecer dúvidas. É exatamente isso. Perfeita a sua análise, Eduardo, e é o que a gente tem visto. A aplicação, muitos empresários falando da aplicação exatamente do fato do príncipe, né? E a sua orientação é exatamente no sentido que tem que ser muito comedido, porque o fato causador do possível fato do príncipe, né? O fato jurídico, ele não dá para se provar que foi isoladamente de um prefeito ou de um governador, e sim do momento atual ao qual nós estamos passando. E isso vai cair lá no judiciário para ele decidir. E dentro do apelo que existe mundial, eu não sei qual seria a decisão desses juízes relacionada a esse fato, entendeu? Então, com muita cautela, os empresários teriam que observar esse questionamento, entendeu? Essa possível ação, talvez por uma assessoria mal orientada nesse sentido, proporcionando isso aí. Então, exatamente o que você falou, não é o total de uma rescisão que cairia nesse contexto, e sim as verbas indenizatórias, né? Entre elas a fundo de garantia, a multa rescisória, que também são questionadas, né? Até mesmo a própria questão do aviso prévio que você colocou. Importante essa sua colocação, tá? Cláudio, você quer falar aí nesse sentido?
Esse ponto eu acho que o que foi colocado muito bem aí pelo Zé Eduardo, eu acho que falta muita clareza nos posicionamentos, né, e acaba tendo um fator que induz o empresário a cometer falhas que depois podem custar muito caro para ele, né? Então, o que eu poderia falar como empresário é que dentro de qualquer decisão que o lojista, que o empresário venha tomar, que ele procure se alicerçar de informações jurídicas competentes que possam lhe dar um alicerce bastante expressivo nesse momento, né? Eu acho que é muita informação, a gente está convivendo com excesso de informações nesses últimos dias, e assim, nem todo mundo consegue ter pleno entendimento, principalmente a essa medida que é bastante extensa e tem bastante situações aí que podem ser bem comprometedoras, né? Então, acho que nada mais certo do que procurar um bom suporte, né, para qualquer tomada de decisão nesse momento. Exatamente. Bom, eu queria, Eduardo, só abrir um pouco, colocar umas lâminas aqui para o pessoal ver, porque pode ter, dentro dessa live, pode ter muitas pessoas leigas as quais não sabem até o momento quais foram, de fato, as mudanças que aconteceram na MP 927. Eu vou compartilhar a tela, e aí, vou passar de uma forma rápida, tá? De tal forma que as pessoas possam, pelo menos, saber o que de fato mudou, tá? Bom, esse é o material lá que nós criamos para os nossos clientes, da nossa empresa. A questão do teletrabalho, você disse, né? E a medida deve ser comunicada com 48 horas de antecedência e a retroatividade de 30 dias pelo uso de equipamento. É o teletrabalho, o famoso home office, que está sendo falado hoje em dia. Com relação à concessão de férias, né? Concessão de férias individuais, aquele período que o empregado tinha que ainda não venceu, tá? Atualmente, o empregador pode conceder essas férias, independente de vontade ou não do empregado, sendo com um aviso de 48 horas de antecedência, o aviso. E o pagamento dessas férias passou a ser, nesse momento atual, até que fique dentro desse período da pandemia, né? As férias vão ser pagas no 5º dia útil subsequente ao início do gozo. E bem como o valor de 1/3 do valor das férias, ele vai poder ser pago até o abono anual, que é lá no 13º, até dia 20 de dezembro. O empresário pode pagar em julho, agosto, setembro, lá em 20 de dezembro. O aproveitamento e antecipação de feriados, né? O empregador pode previamente acordar com o empregado que o feriado de 21 de abril, 7 de setembro, esses dias serão trabalhados. Então, vai ser comunicado com 48 horas de antecedência e vai ser um dia normal de trabalho. A questão também do banco de horas, né? O banco de horas, o regime, antes você tinha um banco de horas por um período de, no máximo, 6 meses, o acordo individual, tá? Sem participação de sindicato. Agora, esse banco de horas, ele vai funcionar por um período de 18 meses, a contar do fim do estado de calamidade. E esse banco de horas, ele pode ser feito de acordo individual ou coletivo. Então, o individual vai sempre sobrepor aos sindicatos. A questão aqui da suspensão da exigência de exames ocupacionais, né? Esses foram suspensos, desde que a medicina do trabalho também determina, não, a gente precisa fazer o admissional e o periódico desse e daquele funcionário. Os exames foram dispensados, e bem como o atestado demissional. O atestado demissional, se o funcionário fez esse atestado com um período aí de 180 dias, de até 70 dias, um periódico qualquer, ele vai ter validade como o demissional. Outra questão que é mais para reflexo no caixa das empresas é a suspensão do fundo de garantia, né? E esse fundo de garantia das competências abril, maio e junho, né? Março, abril e maio, com vencimento na subsequente abril, maio e junho, eles vão poder ser pagos em julho, em até 6 parcelas, sem multa e sem juros. Isso aí deu um folga no caixa das empresas e, especificamente, grande parte dos nossos clientes
eles aderiram a esse parcelamento, tá? Só a título de informação. O estabelecimento de saúde, eles prorrogaram as férias, quem estava de férias, eles retomaram com todos esses funcionários, e o coronavírus não é uma doença ocupacional. Basicamente, são essas mudanças que aconteceram, né, dentro de cada prazo aí, só mesmo para título de informação, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam também contextualizar um pouco mais. Então, eu deixo que você a fala, Zé Eduardo, mas dentro disso, um questionamento também que não sei se você vai iniciar por ele, por isso que eu vou falar agora. A questão da redução do salário, né, de 25% limitada ao salário mínimo. O que você tem para me dizer sobre isso? Na verdade, o que ocorre, Pedro? A questão da redução salarial, se ela tiver a correspondente redução da jornada laborativa, ela é absolutamente defensável no Poder Judiciário posteriormente. É óbvio que o Judiciário não vai negligenciar a informação de que nós estamos vivendo um momento de exceção, um momento de caos gravíssimo, e o que não vai ser admitido é o que nós chamamos tecnicamente de um enriquecimento sem causa de quaisquer das partes, seja do empresário que passou a gozar de uma mão de obra com o mesmo esforço, pagando menos, ou de um empregado que passou a trabalhar muito menos, ganhando valores que ele ganhava outrora quando desempenhava regularmente suas funções. Então, desde que haja um equilíbrio entre a redução proporcional da jornada de trabalho e a redução proporcional do salário, esse expediente acaba sendo seguro, desde que haja a devida formalização contratual. Isso é uma sistemática que não é muito usual, infelizmente, não é do histórico da relação empregatícia brasileira nós formalizarmos os ajustes contratuais, os ajustes empregatícios. Então, você tem um contrato de trabalho que foi firmado no início daquela relação e todas as alterações posteriores na rotina em relação a direitos e obrigações, o que se espera de uma empresa bem gerida, bem organizada do ponto de vista jurídico, é que ela venha, na verdade, formalizando aditivos contratuais posteriores que contemplem todas as alterações. Então, nesse momento, uma solução assim, tão importante quanto a paridade entre a redução da jornada de trabalho e a redução do salário propriamente dito, é que o empresário tem em mente que ele vai ser obrigado a celebrar um aditivo contemplando aquela redução, expondo os motivos por que aquela redução está sendo implementada e defendendo a paridade, o equilíbrio entre a redução do esforço laborativo e a redução da contraprestação remuneratória. Isso é fundamental para a defesa da legalidade dessa decisão gerencial posteriormente no judiciário, se esse tema for levado àquela corte. Eu queria, Pedro, aproveitar, na verdade, enquanto você fazia a apresentação do seu belo e didático trabalho aí em relação compilando os principais elementos da medida provisória 927, eu fiz aqui algumas considerações que eu acho que é importante explicar, até para tornar menos técnica a questão e, ao mesmo tempo, tornar o tema palatável para quem está nos assistindo. Então, primeiro ponto em relação à necessidade de aditivos aos contratos de trabalho. Todos, e isso a MP, ela não, por mais que ela tenha flexibilizado alguns direitos, ela não abriu mão da questão da formalização dos ajustes, da manifestação de vontade. Então, todas essas alterações que forem sendo implementadas na rotina contratual, elas é necessário que seja implementado o respectivo aditivo contratual, que contará com a assinatura do representante legal da empresa e do empregado, disciplinando aquele novo ajuste que vai vigorar durante esse período de crise. Então, formalização de aditivos é um expediente de segurança jurídica básica que todos os empresários têm que implementar hoje. Em relação à questão do feriado que você pontuou, é importante estabelecer o seguinte: a medida provisória, ela fez uma ressalva na questão dos feriados em relação aos feriados religiosos. Os feriados religiosos. José, repete, por favor, que sua internet deu uma... Repete, por favor, Zé. Repete, por favor, que sua internet deu uma travada. Repete lá, religiosos. Sua internet deu uma travada. Em relação
Em relação aos feriados, existe uma dupla disciplina de regulação da antecipação dos feriados. Os feriados de natureza não religiosa, esses podem ser implementados a critério do empregador exclusivamente. Os feriados de natureza religiosa, esses dependeriam de um acordo de vontades entre empresa e empregado, através disso, de novo, esse acordo de vontades sendo levado a efeito através da assinatura do competente aditivo contratual. É uma justificativa, é um tratamento diferenciado que eu tecnicamente concordo, pela seguinte razão: a despeito do nosso Estado ser laico, a Constituição estabelece que o Estado é laico, a nossa Constituição também garante o direito à crença religiosa. Então, a medida provisória, o governo federal, nesse sentido, na minha opinião, trabalhou muito bem ao dar uma distinção aí de regramentos em relação aos feriados de natureza religiosa, que só poderiam ser antecipados caso houvesse a concordância expressa, frisando, concordância expressa dos empregados. Um outro item importante, que essa é uma orientação, Pedro, que eu sempre passo para os meus clientes em relação a banco de horas. Banco de horas é uma ferramenta absolutamente útil, seja nesse momento de exceção que estamos vivendo agora, seja quando a vida voltar ao normal. Só que a gente só deve trabalhar com banco de horas se a empresa tiver gerenciamento muito organizado do banco de horas. Banco de horas mal gerido é uma catástrofe jurídica, é a criação de um passivo trabalhista incomensurável que vai nos apresentar uma conta muito elevada no judiciário posteriormente. Então, o controle do banco de horas tem que ser feito, na minha opinião, semanalmente, ser feita uma prestação de contas com o empregado que vai validar o banco de horas, para que, na verdade, aquelas informações elas sejam tidas como informações juridicamente fidedignas no futuro, caso haja, o que a gente nunca espera, mas algum conflito de interesse que seja levado à apreciação do Poder Judiciário depois. Então, é importante que a empresa faça um controle criterioso do banco de horas, mas que, acima de tudo, periodicamente, ela preste contas do saldo do banco de horas ao seu empregado e colha dele uma quitação em relação àquele extrato do banco de horas. Se não tiver condição de fazer esse controle gerencial, eu sempre sugiro que a gente não implemente essa ferramenta. Essa ferramenta é muito boa, desde que ela seja bem trabalhada. Você falou muito precisamente em relação ao FGTS, está fora da nossa pauta aqui, mas é importante também pontuar os nossos amigos e amigas que estão nos ouvindo e nos vendo, em relação à questão do Simples Nacional, que o governo federal também implementou a mesma sistemática que implementou no âmbito dessa medida provisória para o FGTS, o Simples Nacional, a suspensão dos pagamentos tributários respectivos durante os 3 meses aí que entendemos estamos no epicentro da crise, com o objetivo, como você bem frisou, de aliviar o caixa circulante das empresas e permitir, na verdade, um maior fluxo financeiro que posteriormente será quitado. Um ponto, e aí da MP, que você também colacionou, porque é um dos pontos mais importantes da MP, mas esse me deixa muita dúvida, me gera insegurança em relação às consequências dos desdobramentos judiciais depois, é a decisão que estabelece que uma eventual enfermidade pelo coronavírus não pode ser caracterizada como doença ocupacional. Essa é a disposição expressa da lei, mas eu já antecipo aos amigos aí que estão e às amigas que estão nos acompanhando que esse tema no judiciário, na minha opinião, ele vai suscitar muita polêmica. Então, assim, essa é uma questão que ela vai ser aferida, a meu juízo, pericialmente, análise caso a caso, de quem está trabalhando, quem não está trabalhando, quais são as condições do trabalho em si. Esse é um dos itens que, desde logo, a gente tem que trabalhar com muita parcimônia, com muita cautela, e não cravar especificamente um diagnóstico num sentido ou no outro. Frisando bem aquilo que eu falei no início da minha apresentação. A medida provisória, ele é um instrumento jurídico de iniciativa excepcional, ele vem da lavra do Poder Executivo, que não tem competência por excelência para implementar esse remédio jurídico, só está implementando porque é uma hipótese de urgência e relevância, ainda vai passar pelo procedimento legislativo. No procedimento legislativo, é natural que os parlamentares implementem emendas, implementem alterações na medida provisória. Então, assim, esse aqui é um produto jurídico que está iniciando com esse formato.
A gente não sabe se, convertida em lei, se de fato o formato definitivo será esse. Então, frisando bem, a gente tem que conhecer os termos da medida provisória, tem que refletir sobre eles, mas sempre com a cautela, com a parcimônia de que ele não é a definição jurídica do tema. Tá. Bom, perfeito as suas explicações, tá? Operacionalmente, o que essa questão da postergação do pagamento do Simples aconteceu dentro para os contadores do Brasil inteiro? Um grande indicador, né, na operação interna, porque houve a prorrogação simplesmente da parte federal, o estadual e o municipal ainda nada. E o Simples, dentro do Simples, ali dentro tem imposto de renda, dentro de uma guia de Simples Nacional do DAS, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, contribuição patronal, ICMS e ISS. Então, pelo fato dele ter postergado só uma parte, não desobrigou de fazer todas as obrigações. Nós não temos adiamento só da DEFIS, que foi adiada para 30 de junho. No demais, todas as obrigações acessórias ainda continuam. Então, é um problema também, porque o trabalho está sendo parado nesse tempo todo, né? Bom, eu gostaria de ouvir de você, se a gente pudesse avançar. Ô, Gleison, nós temos algum questionamento, Gleison? Uma pergunta? Não, por enquanto não, né? O pessoal está participando, né, o Pedro? A gente agradece a todos aí que estão acompanhando, né? E reforça o convite para o pessoal deixar aí a pergunta, o comentário, logo aqui abaixo do vídeo, né? A gente está colocando no ar aqui. O pessoal pode continuar participando e, se possível, também compartilhe, né? Compartilhe essa live aí, que são assuntos realmente muito importantes. E todo mundo que está assistindo a gente aqui, já batemos aí a casa de 70 pessoas já simultaneamente, estão aqui agora, né? Aproveita para compartilhar aí, que é muito importante, né? Tá. Ô, José Eduardo. Uma posição, Pedro, que acho que foi aprovada hoje, né? O governo federal, acho que zerou a questão do IOF, né? Eu não vi. Pagamentos, né? Fez a prorrogação do PIS e COFINS, saiu hoje isso, né? E prorrogou também o prazo de entrega do imposto de renda das pessoas físicas, né? Isso eu acho que dá aí um relativo fôlego aí a algumas empresas, né? Não tivemos ainda nada de informação da área estadual, né? Eu acredito que seria muito importante que o governo do estado também participasse nesse momento com a questão do ICMS, principalmente, né? Que é um tributo que realmente pesa consideravelmente aí no orçamento, né, das empresas. Tá. Eu voltaria para o Zé Eduardo numa questão que ele falou que é muito importante, a questão do não ser considerado doença ocupacional, né? Se nós temos um decreto impedindo o funcionamento, né, e nós temos um trabalhador lá dentro trabalhando, né, laborando, como é que o empregador vai resolver uma questão como essa, se existe o decreto e o empregado está trabalhando? Então, é onde eu queria alertar para essa questão nossa, atual, não só na nossa cidade, e outras mais, né? Isso é importante, o empregador tem que preocupar com esse detalhe, porque abre todo um precedente nesse contexto que você colocou agora aí, não é, Zé Eduardo? Sim, na verdade, quando a MP afasta a questão da doença, a premissa é de que não está havendo atividade laborativa no local do estabelecimento da empresa, se não é uma atividade essencial, que são aquelas que foram excepcionalmente se permitiu a continuidade do desenvolvimento empresarial. Essa é a premissa. Por isso que eu acho que no judiciário isso tende a ser definido caso a caso, de acordo com a realidade de cada contrato de trabalho. Estava no dia em que contraiu, qual foi a forma possível e presumível de ter adquirido a enfermidade, levando-se em consideração que aqueles que estiverem eventualmente atuando de forma clandestina tende a ter aí uma interpretação judicial desfavorável, exatamente por terem negligenciado os decretos que estão em vigor. Ok. Bom, Pedro, deixa eu colocar a pergunta aqui do Pedro Augusto Junqueira Ferraz, só interrompendo vocês aqui. Ele fez essa pergunta agora há pouco. Eu vou reforçar aqui, vou ler para vocês aqui, né, o doutor, se puder também respondê-lo, né? Apesar da possibilidade da suspensão não remunerada do contrato de trabalho ter sido excluída da MP, vários juristas entendem ser juridicamente viável a suspensão do contrato com o recebimento do salário via fundo de amparo ao trabalhador ou seguro-desemprego.
essa não seria uma saída viável para as empresas brasileiras? Na verdade, a despeito de não ter havido, inicialmente, um abraço para o meu tio Pedro, na verdade, um grande homem que está sempre pensando o país, pensando Leopoldina, um forte abraço a ele. O que ocorre? A MP, como eu já frisei aqui em algumas oportunidades, ele é um ato normativo que ele não só é passível de modificações, como é natural que ele seja objeto de alterações, de modificações posteriores. Então, o que eu preciso para implementar, do ponto de vista jurídico, a sugestão dele, é que haja uma emenda parlamentar nesse sentido. Desde que haja uma emenda parlamentar dessa verba de natureza pública, eu poderia haver o custeio, que eu não posso implementá-la sem nenhum alicerce jurídico para tanto. Esse alicerce tem que vir do parlamento. Eu, particularmente, só não concordo com a conclusão de que poderia ser uma solução para as empresas brasileiras, porque, na verdade, eu estou muito preocupado hoje com o momento atual, a generosidade pública que, na minha opinião, não está tendo um limite de responsabilidade fiscal. Porque nós já temos hoje um volume enorme de despesas, que são despesas que não têm previsão orçamentária, que são despesas imprevisíveis, despesas imponderáveis, que não é de culpa do gestor público, nem muito menos de quem estabeleceu o orçamento, mas a verdade é que nós tínhamos um ambiente de austeridade fiscal, que era um objeto de muito orgulho do ministro da Economia, do ministro da Fazenda, que hoje, na verdade, foi para o espaço. Então, a gente já está sendo obrigado a implementar uma série de medidas que não tinham uma previsibilidade fiscal e criar mais essa despesa pública para satisfação de interesses eminentemente privados, não me parece, assim, a médio e longo prazo, a melhor alternativa. E aí, entrando aproveitando a deixa da pergunta do meu tio Pedro, o que eu acho que nos cabe refletir é se as medidas de elevação ou não, isso que eu tenho muitas dúvidas em relação às medidas administrativas que estão sendo implementadas. E isso não é nenhuma crítica a nenhum gestor público, muito menos aqui da nossa cidade, que eu particularmente tenho acompanhado desde quando eu cheguei do Rio aqui há 10 dias. É inegável o esforço da administração pública municipal para minimizar as perdas, os mandos financeiros. Isso é latente, é inegável. Pode-se discutir se as medidas são boas ou se elas são ruins, mas que há medidas que estão sendo implementadas no limite das forças do município, isso é inegável. O que, na verdade, eu gostaria de sugerir uma maior reflexão é se, por acaso, nós precisaríamos, nesse momento específico, estarmos submetidos a tal nível de restrição do ponto de vista empresarial. Então, mais do que utilizar, muito melhor, na minha opinião, do que utilizar verbas públicas para custeios de contratos que seriam suspensos, eu acho que talvez valeria a pena refletir se Leopoldina, nesse momento, deveria estar no mesmo status de restrição de cidades como Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, em que a crise é muito maior. Porque, Pedro, a minha grande preocupação é se daqui a 60 dias, quando pode ser que aconteça uma maior proliferação da enfermidade em Leopoldina, se o esforço que o empresariado leopoldinense já está fazendo nesse momento, se ele não terá que ser replicado daqui a 60 dias, porque a maior onda já passou no Rio de Janeiro ou em São Paulo, não chegou aqui e nós estamos implementando os mesmos remédios. Então, assim, a minha preocupação é muito mais se, e aí, de novo, frisando, não é nenhuma crítica, muito longe disso, é uma sugestão de reflexão, se por acaso o momento hoje é oportuno para tamanha restrição, sem que haja a ameaça. Ela é real, mas ela não está materializada entre nós. E, na minha opinião, ela será materializada no momento próximo. Então, se nós tivéssemos condição, e aí eu acho que a associação comercial teria legitimidade para empreender essa bandeira, eu hoje assisti, eu já venho
comentando com amigos e familiares há alguns certos dias, essa minha reflexão. Fiquei bastante satisfeito com uma reportagem que assisti hoje, eu tinha comentado, inclusive, com o Pedro anteriormente sobre esse Patos de Minas. Com o prefeito de Patos de Minas, onde, a associação local, ela estabeleceu uma série de condicionantes, porque a gente não pode negligenciar que existe um problema real. Hoje, na verdade, nós temos que gastar energia, reflexões, para minimizar a perda de todos. Estamos todos perdendo. A gente tem que trabalhar para perder o mínimo possível. Esse tem que ser o objetivo. Então, o que eles fizeram lá, que, na minha opinião, é absolutamente implementável em Leopoldina, o estabelecimento, e aí eu acho que isso cabe à esfera privada, ou seja, nós temos esse interesse. A administração pública local já está se esvaindo nos seus últimos esforços para controlar esse mal maior em relação a todos nós. Quem tem que refletir sobre isso somos nós, a iniciativa privada, na minha opinião. Nós poderíamos, em conjunto, estabelecer uma tábua de considerações e condicionantes e apresentarmos à administração pública municipal, estabelecendo que, por exemplo, alternância em relação a estabelecimentos comerciais, mesmo os essenciais. Eu não preciso ter, talvez, por mais que eu tenha que farmácia ou que algumas atividades sejam essenciais, eu não preciso ter todas funcionando ao mesmo tempo, e uma outra atividade que não é tão essencial do ponto de vista público, mas do ponto de vista do empresário e dos empregados que lá trabalham, aquela atividade é essencial. E eles estão hoje absolutamente tolhidos do seu direito de exercer a atividade econômica, do direito de exercer o trabalho, porque, do ponto de vista, rotulou-os como uma atividade não essencial. E esse é um conceito jurídico que eu não concordo, porque a Mouragro é essencial para o Cláudio e para todos os colaboradores que lá estão. Então, esse conceito de atividade essencial, na minha opinião, ele é juridicamente fluido. E eu vejo com muita simpatia a decisão de Patos de Minas, que flexibilizou do ponto de vista de sopesar. Nós temos um risco real, existe, é um risco mundial, mas nesse momento ele é o principal adversário de Patos de Minas, ou nós podemos, na verdade, tomando todas as medidas cabíveis, flexibilizar, talvez em horários, em dias da semana, mas para poder haver uma mobilização mínima do empresariado local, para que, num momento de crise, efetivamente, daqui a 50, 60, 70 dias, nós passemos para esse esforço de fechamento pleno, que hoje nós estamos implementando, que talvez pudesse, na verdade, nos dar força, nos dar vigor, para daqui a 60, 70 dias estarmos aí ainda com o mínimo de energia para enfrentar o real, quando, de fato, esse problema chegar entre nós. Então, é uma sugestão que eu faço aí a vocês aí, que capitaneiam os interesses empresariais, a administração pública municipal, que, frisando, tem toda a minha simpatia em relação ao que eu tenho visto aqui nos últimos dias, em relação à proatividade, em preocupação com a saúde da população, mas eu acho que caberia uma reflexão nesse sentido. Então, eu encaminho essa reflexão aí para vocês. Não, perfeita a sua colocação, Zé Eduardo. Eu queria colocar para você o seguinte: hoje, nessa tarde, eu e mais alguns diretores tivemos uma conversa com o representante do município, e ele sinalizou nessa possibilidade, e inclusive já estão estudando um novo decreto para ser colocado em prática, dessa questão dessa flexibilização. Eles estão muito apreensivos também com tudo isso, né? E o que eu venho dizendo é o seguinte: aquela curva que a gente tanto vê daquele gráfico, aquele é um gráfico nacional. Quando que será o nosso gráfico? A gente não sabe. E essa colocação da gente ter um fôlego lá na frente, quando a gente estiver naquele pico, né, que a gente tenha condição de suportar tudo que está vindo, que é o que está se esperando agora nos próximos 15 dias, ou na próxima semana, o pagamento desse pessoal todo, que hoje eu tive uma demanda grande na busca de cadê o dinheiro do governo, como é que eu faço para pegar, entendeu? Desde segunda-feira eu tenho essa demanda de vários empresários, a busca do dinheiro que até então não foi liberado e não foi operacionalizado para os bancos, né? Do BNDES para os bancos. Vai ficar aqui uma reivindicação novamente para o município amanhã, para a gente ter uma nova conversa e verificar o quanto antes para que já possa adotar esse conceito, essa ideia importantíssima para os empresários, para todos os empregados da nossa cidade.
Muito bem, Pedro. Eu vejo, assim, né, apesar da gente estar operando hoje como uma atividade essencial, eu fico imaginando, né, como eu já disse, eu tenho outra empresa que está totalmente paralisada assim, a gente fica imaginando qual o tamanho do sofrimento que o empresário hoje ele passa numa situação dessa, né? Onde o final do mês chega, onde a folha de pagamento tem o seu dia, né? E uma série de responsabilidades atreladas a gente, né? Vence e a gente tem que cumprir com elas, né? Por outro lado, muito boas as palavras aí do Dr. José Eduardo, no sentido, né, também do cuidado que a gente tem percebido aí por parte da administração pública, no sentido de tentar isolar a nossa cidade da melhor forma possível, mas infelizmente a gente também não sabe o espaço que a gente vai ter aí para ter fôlego também para suportar aí uma segunda onda aí, na hora que realmente o problema chegar e bater nas nossas portas aqui. Então, eu acho que esse procedimento de alternância, de fazer um processo planejado, bem estruturado e bem acolhido, né, e, se possível, até conduzido por uma associação comercial, que é o órgão competente, né, para tratar toda essa parte aí junto ao comércio, né, da gente procurar contribuir de alguma forma com o poder público aí na elaboração desse plano, eu acho fundamental, né? Eu comentei com você outro dia, essa semana, né, eu não gostaria de estar no seu momento aí como presidente de uma entidade de classe que tem a responsabilidade que a nossa associação tem, no momento de tamanha dificuldade, de tamanha demanda que eu acredito que a gente esteja tendo aí, no sentido de suportar aí as nossas empresas locais aí com necessidade de atuar e com os impedimentos aí através dos decretos que a gente tem que respeitar e que a gente tem que também enxergar também no ponto de vista da saúde, né, da preservação da saúde da população de Leopoldina, mas eu vejo que talvez seja o momento da gente procurar um entendimento aonde a gente consiga ter um equilíbrio dentro disso aí, para que a gente possa realmente vir a ter fôlego aí para um futuro que a gente não sabe, a gente desconhece e é totalmente incerto. Então, parabéns aí às colocações de vocês, eu acho que o caminho eu também estou de acordo com esse caminho aí. Bom, antes de mais nada, Cláudio, de fato eu tenho que falar com você que o momento não está sendo fácil desse, né? Dizem que cada um tem sua cruz e se ela veio para eu carregar, então eu estou carregando. De lógico que eu tenho outros diretores, bem como você, para contribuir, para a gente conversar e tentar achar sempre o caminho. Muito positivo tudo isso aí, tá? Só para voltar um pouquinho do que você falou com relação à prorrogação dos prazos, eu estive olhando aqui, ainda não foi publicado como lei, tá? Foi um anúncio lá no Palácio hoje com relação a isso. Então, como foi anunciado, a gente também não está muito certo disso, e eu ainda não veio do que eu tenho aqui de legislação diária para que eu possa ler. De fato, encaminharam aqui para mim, e você, a princípio, está perfeita a sua colocação. Então, Eduardo, vou colocar para você, para suas ponderações finais, né? Ou se quiser discorrer mais algum tema, fique à vontade, por favor. Eduardo? Não, Pedro, na verdade, a mensagem era essa de... Oi, está me ouvindo? Não, tá cortando. Vamos lá. O objetivo era esse, de tentar contribuir com os amigos também. Está falhando. Aí, voltou. Não, o objetivo era tentar aí contribuir com os amigos leopoldinenses, ou seja, aflige a todos nós, na verdade, em qualquer lugar, interagindo com os meus amigos de infância. O Pedro eu conheço desde a época da Rua João Samuel, então é um prazer para mim
discutir de relevância para a nossa cidade, tentando contribuir minimamente para o desenvolvimento de uma sociedade mais humana, mais unida. Então, aí, um grande abraço aos amigos e... Tá. Cláudio, quer colocar as suas colocações finais aí? Eu queria parabenizar, né, a você, Pedro, né, e também ao nosso amigo Dr. José Eduardo pelas colocações. Eu acho que essa iniciativa de levar, né, num momento desse de grande dificuldade, de grande incerteza, levar a todos que puderam estar aqui conosco, né, as informações jurídicas corretas, a forma correta de proceder em tantas incertezas que nós temos aí, né? Eu acho fundamental isso. Parabéns a vocês e desejar a todos que estão conosco aí que procurem achar os seus caminhos também, que tentem ver quais são as melhores formas. A gente tem visto muita reinvenção aí nesse momento, muitos comerciantes também procurando alternativas viáveis, como um delivery, como até mesmo o próprio e-commerce, né? As redes sociais, as mídias sociais. Eu acho que é o momento também da gente também se reinventar um pouco nesse momento de grande dificuldade aí que o empresariado está sobrevivendo. Então, queria agradecer pelo convite e, se Deus quiser, nós vamos superar esse ponto e abraçar o sucesso aí no futuro muito, muito breve. Tá? Muito obrigado, Pedro, e parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, Cláudio. Estamos juntos aí, né, nesse novo projeto nosso, Seja ACIL, né? Seja você, ACIL, né, que não é associado e queira ser, né? Junte conosco, nós estamos com ideias novas, temos muito por fazer, precisamos de gente, né? Nós estamos, nesse momento, como presidente da Associação Comercial, preciso da ajuda de toda a população para fazer com que a cidade cresça, que todos nós sejamos felizes, né? Muito obrigado, Zé Eduardo, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui. Lembro de você, de fato, a gente ainda moleque brincando, João Samuel, né? Manda um abraço ao seu pai, que provavelmente deve estar escutando, sua mãe também, que é professora da minha filha. Eu queria agradecer muito, muito aqui a um dos nossos conselheiros, que é o Eduardo Vilas, né? Que ele que fez esse contato para que isso aqui pudesse acontecer. Ele me ligou e disse que havia conversado com você e você se disponibilizou gentilmente para tudo isso aí. Eu costumo dizer que generosidade gera negócio. Então, que seja esse momento de nós gerarmos negócio, né? Que as pessoas também possam conhecer quem é o Zé Eduardo Leopoldinense, que está lá no Rio de Janeiro realizando sucesso, e esse sucesso vem sendo empreendido aqui também na nossa cidade, dentro da sua propriedade, gerando emprego aqui também na cidade. Muito obrigado, Gleidson, pela sua participação, também pela sua generosidade de estar cedendo a plataforma para nós, né? Você que tem lá de Maiumirim, está aí em Maiumirim dando esse apoio, né? Através da Marilúcia, a consultora que nós entramos em contato, ao Rômulo e ao Cristiano aí, que também nos apoiaram e estão sempre apoiando também. Muito obrigado a todos e espero que a gente consiga bons frutos com essa nossa conversa. Valeu. Legal, boa noite, pessoal. Valeu.